Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente hoje está aqui numa reunião da comunidade LGPD, que com essa questão da gente estar implementando o LGPD Labs, a gente vai ter que estar fazendo um outro horário para que a prática de adequação de LGPD aconteça, né? Então, para que as pessoas não tenham dúvida, nesse horário a gente vai continuar com um grupo de estudo e debatendo questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje o facilitador é o Orozinho, que está trazendo diferentes visões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e é um negócio que a gente vem trabalhando com bastante assiduidez aqui. Orozinho, esteja com a palavra aí. Legal, obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentar também alguns novos membros já inscritos para o LGPD Labs. Antes de começar, eu vou pedir para todos deixar o seu microfone no mudo, tá ok? Logo após a apresentação, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Nós estamos fazendo alguns ajustes aqui, então a gente está começando um pouquinho mais tarde, mas deve sobrar algum tempo para a gente discutir alguma coisa, né? De qualquer forma, se for necessário mesmo, durante a reunião, vocês podem interromper, ok? Se todos me ouvem bem, a imagem está ok, então vamos ao nosso tema. Esse tema de hoje ele tem muito a ver, muito embora eu vou discutir um pouco mais para frente, mas ele tem muito a ver com o novo projeto da comunidade, que é o LGPD Labs, né? A gente vai falar daqui a pouco. Vamos concordar que aceitar, entender, respeitar, tanto quanto discordar, distorcer, ignorar, faz parte do comportamento das pessoas, né? A todo instante, em relação a todos os bens que nós temos, ao comportamento que nós fazemos no meio da sociedade, no meio da família, sempre a gente está concordando ou discordando, né? E ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, né, várias medidas, através de decretos, portarias, leis, né, têm sido aprovadas no âmbito da privacidade e de proteção de dados, né? A gente não pode esquecer que existiram rejeições e abstenções quando do lançamento do Código de Defesa do Consumidor, todo mundo lembra, né? Da própria Constituição, né? Do Plano Real, né? Do cinto de segurança. Enfim, todas essas medidas, né, que marcaram pela evolução de desenvolvimento da sociedade, inclusive em relação à privacidade e segurança de dados pessoais. Ou seja, questionamentos sempre vão existir. E com a nossa LGPD não tem sido diferente. Embora todo questionamento, quando proposto de forma inteligente, pode aprimorar o conteúdo já existente, né? Sempre que uma lei é apresentada, ela é muito debatida, né? Tem um pessoal que é pró, contra, os neutros, pessoal que se abstém, e assim mesmo, o debate é plenamente necessário e importante, né, na Constituição, daquilo que vai aferir, aquilo que vai interferir, impactar futuramente nas nossas vidas, né? Críticas à LGPD têm surgido com frequência, né, seja de maneira espontânea da sociedade, né, ou seja provocado pela autoridade constituída, a NPD, né? A gente sabe que a NPD, quando a LGPD, na verdade, quando a LGPD ela foi criada, né, tinha muitos gaps, tinha muitas zonas cinzentas. E ao longo dos últimos 2 anos, a NPD vem provocando, através de consulta à sociedade, resoluções, normas, né, isso faz parte. E, particularmente falando da LGPD, né, a gente tem visto críticas e análises, né, embora quase todas sem fundamento, né, mas é importante que tenha, né, faz parte da evolução. Porém, a partir de uma cuidade semântica, né, também visto diversas interpretações, a gente tem visto muitas interpretações e leituras
da eficácia e abrangência da LGPD. É o que a gente tem discutido muito aqui, né? Como que ela tem impactado o processo de tratamento de dados, né, em todas as instâncias, controlador, operador, suboperador, empresas, especialistas, né? E na apresentação de hoje, né, a proposta é apresentar essas diferentes visões sobre a lei. E num contexto de alegações, né, a gente fala que verifica que, na verdade, existe todo um contexto, né, de alegações entre defensores da LGPD que argumentam que ela é necessária para proteger a privacidade e direitos dos indivíduos, né, enquanto outros, né, existe a argumentação de que a LGPD é excessivamente restritiva e prejudica a inovação e o crescimento econômico. Eu já ouvi isso, né, e não uma vez, algumas vezes, né? Tipo, para que isso agora? Né? Já existiu o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição já tem um artigo específico sobre privacidade. Né? Os dados que estão lá, as empresas vão continuar fazendo da mesma forma. Então, aquele é o contraponto. Né? Eles afirmam também que a regulamentação, né, pode onerar financeiramente as empresas, tá? Especialmente as PMS, pequenas e médias empresas, e pode dificultar a concorrência, né, com empresas maiores. Né? Isso também a gente ouve, principalmente na primeira abordagem, quando a gente faz junto aos gestores, né, no começo de uma tratativa, no desenrolar de uma venda, né, de serviço de LGPD. A gente ouve isso. Né? Mas à frente eu vou comentar alguns pontos de inflexão, né, oriundos dessa discussão. Né? Aqui eu quero fazer um parênteses. Né? A nossa comunidade ela está lançando a LGPD Labs, né? Que é o Pedro pode, depois da apresentação, ele pode comentar alguma coisa a mais, né? Mas vou dar só uma pincelada aqui. Algo que o pessoal reclama muito nas redes que a gente, nos grupos que a gente administra, né? LinkedIn, né? Aqui no WhatsApp, né? Na comunidade, sempre são muitos profissionais reclamando que fez curso, tem certificação, né? Mas falta prática, né? Por questões outras, né? A prática é o gargalo dele. Né? Então, a gente, algum tempo atrás, né, a gente, em busca de não da capacitação, não é a capacitação, mas ter uma oportunidade de praticar como que se faz, né, desde o início, desde a negociação, como que se faz uma adequação de dados numa empresa. A gente vai começar agora a primeira edição. Nós estamos trabalhando com afinco nessa primeira edição. Vai ser uma empresa bem simples, enxuta, com poucos processos. Em seguida, vai ver uma segunda edição, bem mais robusta, bem mais completa, consistente, justamente para as pessoas que realmente têm essa dificuldade em praticar como que se faz o mapeamento, né? Como se constrói um mapa de risco, e por aí afora. Né? E isso gera um time de consultores, um time da empresa, e eles vão trabalhar em conjunto, né, com a presença de monitores. Tudo online. Né? O time da empresa, por exemplo, ele vai tomar uma posição em relação ao LGPD e o time de consultores vai ter que trabalhar a questão. E algumas coisas, alguns itens que vamos colocar aqui, vai ser ponto de discussão lá na frente. Por isso que eu quis trazer esse ponto, essa pauta hoje, porque isso sempre aparece. Né?
os contrapontos, né? Porque quando o time de consultores vai trabalhar com o pessoal de empresa, né? O pessoal de empresa, ou seja, da gestão, né? Da meia gestão, ou o pessoal mais operacional, sempre vai ter alguém que vai questionar alguns pontos que eu já coloquei e que a gente vai trabalhar ainda mais para frente. Então, é por isso que eu acho como ponto de partida, né? Como material conceitual e de discussão, né, para o LGPD Labs, né, essa pauta que a gente trouxe hoje. Né? O time seja para conscientizar, seja para evoluir os conceitos, benefícios ou propósitos, né, toda essa discussão ela tem muitos pontos interessantes. Né? O time da empresa, por exemplo, ele pode ver a LGPD como o melhor dos mundos, tá? Ou ser extremamente relutante. A gente não sabe o que vai acontecer. Quando você chega no cliente e discute com ele, né, você começa a ter uma visão, né, do que o empresário ele pensa de privacidade, o que ele pensa sobre proteção de dados, né? Qual a cultura da empresa a respeito. E, na prática, os ambientes, comportamentos, atitudes, a cultura da empresa pode determinar o sucesso ou o fracasso do seu projeto. Né? Que a gente tem visto isso em alguns momentos. Né? Eu comentei alguns minutos atrás sobre a gente vai colocar alguns pontos de divergência. Né? E esses pontos de divergência são os principais que eu vejo, né? Entre tantos, né? Que são vários pontos de divergência. Né? E antes de entrar efetivamente sobre as diferentes perspectivas da lei, né? Ausente fora de um âmbito que é jurídico, né? Eu vou apontar aqui algumas inflexões pontuadas por divergências conceituais e operacionais. Não só o pessoal discute, como na prática, né? Também ocorre algumas situações de divergência. Inclusive, profissionais, autoridades no assunto. Tá? Um primeiro ponto de divergência, né, e bastante polêmico é sobre o artigo 8, consentimento do titular de dados pessoais. Essa é uma das hipóteses de tratamento, né, como que a nossa LGPD traz, que ainda dá quilos de discussão. Eu já vi que muito dentro da própria NPD, de diretores da NPD, discutindo isso. Pode, não pode. Tem alguns, ouvi, né, em lives de próprios profissionais da ANPPD de profissionais, que essa hipótese de tratamento nem deveria existir. Então, são essas discussões que realmente ficam, algumas vezes, bastante acaloradas. Né? E o entendimento e aplicação desse artigo, né, a gente vai encontrar em praticamente todo o projeto de adequação. Todo projeto de adequação, em algum ponto, em algum processo, em algum departamento, a gente vai encontrar essa situação. E nem sempre eles são bem resolvidos. Às vezes, quando chega um processo, você está terminando o processo e faz uma conexão, que tem alguma ligação com um outro departamento, você tem que voltar lá e resolver essa situação dessa hipótese de tratamento. A LGPD ela prevê que o consentimento é uma das hipóteses de tratamento legal, né, de dados pessoais, mas não é a única. Né? Existem outras em que o tratamento pode ser realizado sem o consentimento. Por exemplo, para o cumprimento de uma obrigação legal, execução de contrato, proteção de crédito, são várias. Né? Eu só citei algumas aqui que geralmente a gente encontra nos processos. Né? Os defensores da LGPD argumentam que o consentimento é uma forma de garantir a autodeterminação informativa e o controle dos titulares sobre os seus dados. É o que a gente defende sempre, né? Já os críticos, por sua vez, eles argumentam que o consentimento, né, pode ser um mecanismo ineficaz e burocrático. Né? Pode gerar desinformação, desapreço, desinteresse dos titulares.
além de dificultar a inovação e a prestação de serviços. Né? São esses os pontos e contrapontos que, na hora do operacional, na hora que você está fazendo adequação, você encontra. Você tem que discutir na hora. E, principalmente, você ter o conceito, né, o que a lei traz, né, o que normalmente é feito, como que ele é tratado, né, qual a garantia, né, qual o benefício. Um outro fator discordante é em relação à própria NPD. Né? Os defensores da LGPD argumentam que a NPD é essencial para garantir o cumprimento da lei e a segurança jurídica dos agentes de tratamento. A gente tem comentado sempre também sobre esse aspecto. Né? É uma defesa nossa. Os críticos da LGPD argumentam que a NPD pode ser um órgão excessivamente centralizador e intervencionista, né? Que pode comprometer a independência e a autonomia dos agentes de tratamento. Né? Uma outra discordância, as sanções administrativas, aquele artigo 52. Aliás, já começou. Tá? Eu tive a oportunidade, 2, 3 dias atrás, até um pouco antes, a gente discutiu aqui sobre a primeira sanção da ANPD. E eu tive a grata surpresa de ler o artigo da doutora Cristiane, que está aqui presente, né, lá de Portugal, fazendo algum contraponto em relação a essas sanções. Tá? Bastante interessante isso. Pode, não pode? Foi legal? Não foi? Então, a LGPD, inclusive a doutora, como foi citada, se no final quiser fazer alguma observação, fique à vontade. A LGPD prevê sanções administrativas aplicadas pela NPD que pode variar de acordo com a infração. Ok, isso aí todo mundo sabe. Os defensores da LGPD argumentam que as sanções administrativas são necessárias para coibir restringir as violações à lei, né, e incentivar as boas práticas no tratamento de dados. Já os críticos da LGPD argumentam que as sanções administrativas são desproporcionais e podem inviabilizar a atividade econômica dos agentes de tratamento. Aí entra a questão financeira. Né? Dito isto, né, vamos elencar agora as diferentes visões e perspectivas em relação ao contexto geral da LGPD, né, que pode variar de acordo com os diferentes grupos ou interesses. Primeira visão é a visão dos especialistas de segurança. Né? Eles acreditam que a regulamentação, né, é um avanço substancial para uma sociedade mais organizada e socialmente desenvolvida. Ok. Ainda é uma etapa crucial na proteção dos dados pessoais dos indivíduos, né, em um mundo cada vez mais orientado por dados. Né? Para os titulares de dados, a lei concede mais controle sobre suas informações pessoais, né? Melhora a transparência e permite fazer escolhas sobre o tratamento de dados. Ok, aí não existe muito, né? A gente não vê muito por parte dos profissionais, né, de privacidade, porque a defesa que a gente faz é justamente da aplicação da lei. Né? O segundo item, né, empresa do setor privado. Né? Algumas empresas podem ter uma visão mais cautelosa sobre a LGPD. Né? Porque a implementação da lei pode exigir mudanças substanciais, significativas, né, nas suas práticas de coleta e tratamento de dados. Né? Isso, na verdade, a gente sabe que sempre, de alguma forma, vai ocorrer, né? Porque a empresa ela não está preparada, ela não sabe como funciona esse processo todo. Né? Ela não tem a menor ideia do que você vai fazer lá na empresa dela. A gente recebe algumas perguntas, fala, por onde vocês vão começar? Né? O que eu preciso? Eu preciso pegar todo o meu arquivo morto e colocar aqui em cima da mesa? Então, eles não sabem. Então, cabe a nós, profissionais, no momento da adequação, né, dar esse norte. O que eu preciso? Tá? Eu vou passar de departamento, setor a setor. No entanto, muitas empresas enxergam a LGPD como uma oportunidade para melhorar a confiança dos clientes,
né, e fortalecer as estratégias de privacidade, né, criando um diferencial competitivo, que isso faz parte, né, num dos benefícios que a gente coloca, né, e um dos pontos de conscientização que a gente passa para o board da empresa. É importante destacar que a maturidade em relação à governança de dados, ela promove condições justas, onde todas as empresas aderem aos mesmos padrões. Isso pode criar um engajamento e confiança maior pelos clientes. Contudo, as discordâncias entre as menores são mais significativas. A gente vai ver mais as pequenas empresas reclamando, né, de algum processo, ou da LGPD inteira, né, do que os grandes. Né? Elas alegam que a conformidade é complexa e cara. É porque a pequena sempre existe a questão financeira que é muito sensível. Né? Uma empresa grande, ela disponibilizar 50, 100 mil reais, faz parte do processo. Tá? Uma empresa pequena, né, 2, 3 funcionários, ela vai despender 5, 6 mil reais por um processo, exemplo, tá? Estou colocando, meio que chutando aqui, mas é mais ou menos isso. Ela vai disponibilizar 3, 4, 5 mil reais, é dinheiro que ela não tem em caixa. Então, sempre que o pessoal vê, é aquela questão financeira. Né? Isso, e eles também, os pequenos, né, eles veem como um embaraço burocrático e compromete os custos, né, para a sua implementação. A questão de governos e legisladores. Né? Nos discursos, eles têm apoiado a LGPD, né? Porque a lei ela fornece uma estrutura unificada para a proteção de dados, né? Fortalecendo os direitos dos indivíduos e responsabilizando as empresas por violação de dados. Adiciona ao discurso que a lei foi concebida para dar maior informações, promovendo regras claras para tratamento de dados pessoais por parte das organizações públicas e privadas. Por que eu coloquei discurso? Porque a gente já ouviu, né, já leu, já ouviu, né, já teve acesso a essas informações, né, de legisladores, de pessoal de governo, né, e legisladores, em todos os níveis, desde a Câmara Municipal aqui da nossa cidade até senadores, né, até ministros, né, falando algo sobre a LGPD, né, que tem que ser mais implementada, tem que ser mais trabalhada, enfim, as críticas elas existem. Né? Nunca, evidentemente, alguém se posiciona contra. Mas a gente sabe que existe um atraso muito grande hoje, ainda em relação à adequação no serviço público. Tá? Alguém depois, se quiser comentar, que conheça bem o serviço público, fique à vontade. Inclusive, eu me lembro que o mês passado ou outro, o TCU teve que intervir, né, enviando uma recomendação a todas as prefeituras, câmaras, né, que aprontassem, que acelerasse o processo de adequação de dados. Tá? Isso para o Brasil inteiro, né, para todas as prefeituras. Se a gente for contar hoje as prefeituras, câmaras, enfim, todas as instituições, principalmente de estado e de município, tá, tem um caminho enorme ainda. Agora, vamos ver a visão internacional. O que se fala da visão internacional? Para as empresas que têm conexões comerciais fora do país, principalmente a União Europeia, né, não há muito o que reclamar. A gente tem que lembrar que foi, de certa forma, por pressão dos empresários, né, os importadores, exportadores, aqueles que tinham algum tipo de conexão comercial com a Europa, né, e a partir daí, né, por pressão dos próprios europeus, né, que a LGPD foi acelerada. Isso, muita gente acha que nasceu do bojo da sociedade, nada. Tá? Já existia essa ideia,
né, de criar uma lei geral de proteção de dados, né, a partir lá do Código de Defesa do Consumidor. Logo depois o pessoal falou, precisamos ampliar isso, mas tudo ficou na base do discurso e não aconteceu nada, né? E teve que haver uma pressão muito grande, tá, a partir dos países, né, que já tinham a regulação, né, fazer essa pressão aqui em cima do Brasil, né? Tanto que não houve nem tempo, né, tempo hábil, né, para se criar uma lei própria, né? Pegaram o LGPD, a GDPR, tá, 85% em base, em média, da LGPD, né, é proveniente da GDPR, né? Já estava pronta, né? E tem os critérios, as normas, né, que são muito parecidas. E visto de fora do país, a lei é vista como um sinal positivo de que o Brasil está alinhado com as tendências globais de proteção de dados, né? Isso, mais cedo ou mais tarde, ia ter que existir, né? Isso é relevante, pois, de alguma forma, o país facilmente estabelece acordos comerciais, né, e de compartilhamento de dados com outras nações que possuem legislações semelhantes, né? Aqui eu deixo uma reflexão. Eu gostaria de ouvir os nossos colegas aqui, membros da área jurídica, né? Isso é uma questão de conflito, né? Como ficam os conflitos com as leis e regulamentos de outros países? O que eu quero dizer? Uma empresa, uma mega empresa aqui do Brasil, por exemplo, ela inicia um processo, né, de importação e exportação com sei lá, um país, não vou falar europeu, mas digamos um país lá da África ou da Ásia. E esse país ele não tem duas situações. Ele não tem nada aqui, uma regulação sobre privacidade de dados, ou a que ele tem é muito inferior em relação ao Brasil. Como que essa empresa vai tratar? Como que acontece isso? Então, eu deixo essa reflexão e eu gostaria de ouvir depois alguns dos nossos colegas. A visão dos críticos e dos céticos, que não pode faltar, né? Alguns críticos eles argumentam que a LGPD pode ser excessivamente burocrática e onerosa para as empresas, né? Especialmente para as pequenas e médias empresas, né, com que têm recursos limitados. Eles também questionam a eficácia da legislação em impedir violações de dados, né, argumentando que empresas mal intencionadas podem encontrar maneiras de contornar as regras, né? Isso aí, para mim, que eu já li algumas vezes, né, já ouvi algumas vezes, para mim isso não é argumento, né, porque a LGPD ela não tem digamos, é um regramento, né? Quem vai tomar ação, quem vai tomar alguma atitude é a empresa, né, em relação a tirar os seus softwares pirata, a colocar sistemas de proteção. A responsabilidade é dela. Se ela vir invadir ou deixar de ser invadida, né, a responsabilidade não é da LGPD. Né? A LGPD é um regramento que diz para ele o que ele precisa fazer. Se ele não fez, né? E ainda esses mesmos críticos, eles argumentam que as regras estritas da LGPD podem prejudicar a inovação e a pesquisa, pois os requisitos de conformidade podem ser percebidos como muito restritivos, que eu também discordo plenamente. Eu tinha que trazer aqui porque é uma discordância, é um contraponto que isso existe na visão dos críticos e dos céticos, né? A visão dos consumidores e cidadãos, né? Aqui que o bicho pega, né? É aqui que, de repente, você coloca ketchup na pizza, né? Vão aqueles que vão concordar, aqueles que não vão achar nada e aqueles que vão achar a coisa mais feia do mundo, né? Aqui existem alguns fatores sensíveis, né, para uma análise rápida. Só esse item aqui é uma apresentação, é um masterclass inteiro, né?
primeiro a gente precisa lembrar que até hoje não houve uma divulgação em massa, né, uma publicação geral na mídia sobre a LGPD, né? E mesmo as empresas têm envolvido, têm feito muito pouco investimento, tá, em relação aos seus processos, né, de privacidade de dados. O que a gente viu hoje, até hoje, foi muito pouco. Esperava-se que a autoridade nacional de proteção de dados, né, passando para o grau de autarquia, né, ela tivesse mais disponibilidade financeira, né, de marketing, mas até hoje isso não aconteceu. Tá? Estamos esperando. Né? E, de uma forma geral, o que tem acontecido? As pessoas têm se conscientizado mais pelos artigos, publicações na internet, os banners em sites, né, em blogs, enfim, é tudo aquilo que as pessoas têm algum contato, e que perguntam de que se trata isso. Né? Alguns vão mais a fundo, perguntam para as empresas. Né? Mas a conscientização, de uma forma geral, ela está existindo. Tá? Isso não quer dizer que não está existindo. Mas é muito devagar em relação à perspectiva, à expectativa que a gente tinha quando a lei entrou em vigor. Né? E na mídia, no meio político, né, as argumentações das altas cortes, do judiciário, né, a todo instante a gente vê que algo é essencial para o Estado democrático de direito. Tá? E aqui eu creio que um dos pilares desse Estado democrático de direito é justamente o que a LGPD nos entrega. Tá? Para os consumidores, a lei é vista naturalmente como uma importante garantia de privacidade e segurança. Eles acreditam que a lei é necessária para proteger os seus dados pessoais de possíveis abusos por parte de empresas e instituições. Além disso, a LGPD pode proporcionar maior transparência e controle sobre o uso de suas informações pessoais. Aqui entra muito aquele paradoxo da escolha, né? Paradoxo da privacidade, que a gente já discutiu algumas vezes aqui. As pessoas se perguntadas, se questionadas, né, elas sempre dizem que a privacidade elas pensam nisso o tempo todo. Na primeira oportunidade de uma oferta, de uma promoção, ela deixa os dados lá para baixar o material que ela precisa, ela deixa todos os seus dados lá. Né? Então, é aquele paradoxo da escolha. Né? Isso aí realmente a gente sabe que é complicado isso aí. As opiniões sobre a LGPD podem continuar a evoluir ao longo do tempo, tá? E precisa, né? Isso é necessário, tá? Isso aí é uma proposta nossa que desde que foi criado o grupo, né? A gente está levantar essas discussões, né? Levantar a bola. E a LGPD e a sociedade civil têm colaborado nesse sentido. Né? Algumas situações que eu já coloquei, né? Da LGPD e da própria sociedade. Né? E à medida que a lei for sendo percebida e aplicada ao longo do tempo, né, o usuário vai se conscientizando mais e se sentindo mais confiante, né, e principalmente mais responsável pelos seus dados. Né? E grande responsabilidade que existe são justamente dos consultores, né, de fazer essa conscientização no meio das empresas, para que as empresas ela espelham isso, ela reverbere isso junto aos seus fornecedores, aos seus parceiros, aos seus amigos, né? Porque a empresa, quando ela é bem adequada, tá? Ela está plenamente em conformidade, né? A gente sabe que isso é público e notório, né? A gente vê na prática o tanto que a empresa ganha, né, em termos de cultura interna. Né? O tanto que ela ganha, né, em termos de eficácia, e essa coisa de privacidade de dados, proteção de dados, ela tem que estar imbuída, né, tem que fazer parte desde do gestor, né, do CEO da empresa, até o chão de fábrica. Né? E obrigado. Era isso que eu tinha que comentar.
A gente começou um pouquinho tarde, mas nós conseguimos terminar em tempo. A minha rede está aí no LinkedIn. Quem se sentir à vontade, entra lá, faz parte da minha rede, tá? Eu tenho o maior prazer de fazer parte da rede de vocês e vamos às discussões. Rosinho, vou baixar minha mão aqui já de uma vez. Eu vi que se colocou algumas questões, e uma delas está até bem no propósito que a gente tem falado sempre aqui, que é a parte da argumentação, né? A visão técnica de segurança, ela sempre vai ser comentada em cima da lei. E aí isso acaba distanciando os potenciais clientes. Por que acontece? A gente fala numa linguagem difícil, a gente fala numa linguagem complicada, e a gente não fala normalmente na experiência que o cliente tem. Tanto que uma das grandes motivações de falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados ou é citar os conteúdos da lei, ou é falar do CPF que é colhido lá no balcão, que praticamente demonstra uma distância realmente dos clientes que a gente está buscando, que são os empresários de empresas de negócio, do varejo, e normalmente eles negligenciam, eles não são igual uma farmácia que ficam coletando o CPF de todo mundo. Então, a gente realmente precisa de dar uma percepção para o mercado um pouco diferente. E aí, esse é um dos primeiros propósitos do nosso grupo de discussão, que é criar um conteúdo que facilite essa conexão com o mercado. E um deles, que eu acho que a gente até tem feito isso com muita propriedade, que é falar do colaborador interno e o quanto que a gente trata dos dados dos colaboradores internos na medicina do trabalho, no RH, na contabilidade. E o quanto isso é importante, que precisa de ter uma restrição. Uma outra coisa também, que eu acho que motiva, quando você colocou aí a parte da tecnologia, hoje a gente não coloca os ataques às empresas, os ataques por ransomware ou outro tipo de ataques, né, que vão acabar comprometendo o trabalho das pessoas. Esses ataques também são resultados de uma negligência ou de uma prevenção. E aí, é claro, que é uma prevenção mais técnica, porque aí as pessoas vão ter que fazer investimento. E eu vi que você colocou que a viabilidade financeira dos projetos acaba por comprometer um pouco a possibilidade do investimento. Como se o investimento em TI fosse um investimento de custo, não um investimento de valorização dos processos. E aí é claro que, por exemplo, assim, o cara não percebe que se ele ficar uma semana parado, igual, por exemplo, antes das lojas americanas terem aquele problema, elas ficaram um tempo parado porque elas foram hackeadas e elas tiveram dificuldade de voltar a funcionar. Depois a gente ainda teve o segundo problema, que é uma falha de comunicação. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vira e fala o seguinte, olha, você ficar parado significa o quê? Você ficar parado, qual que é o prejuízo que a sua marca, que o seu negócio vai ter? Então, não investir numa condição de ficar seguro pode ser um problema. Então, são percepções que eu acho que a gente precisa de o tempo todo estar relatando. E com relação àquilo que você também colocou, né, que é o laboratório, eu acho que a gente vai ter uma mudança, porque a maioria das pessoas, eu acho que a grande parte das pessoas que estão no nosso grupo, elas têm muita capacidade técnica de entender da lei, de entender o que precisa de ser feito, mas elas não têm a prática. Eu acho que essa condição do laboratório, ela vai dar essa autoridade às pessoas e a segurança para que elas façam o trabalho de realmente realizar e, às vezes, até de oferecer com valores, né? Porque, às vezes o cara fala assim, como é que eu vou oferecer se eu não estou seguro se eu vou conseguir entregar? E aí, se uma realidade que quer fazer o laboratório, pode dar essa autoridade e essa segurança para que a gente comece a vender melhor. E aí, a segunda parte do laboratório, que é montar uma equipe. Porque é claro que, individualmente, a gente acaba não tendo competência para cuidar de todas as partes que a Lei Geral de Dados precisa.
E isso a gente está entendendo que, se a gente fizer isso como equipe no laboratório, pode ser que a gente leve essa equipe para junto das empresas que a gente estiver prestando serviço. Então, acho que o laboratório vai ser um valor ímpar, né? De trabalho, de condição. E até essa condição nova, né? Que a gente está se propondo a fazer um negócio sem criar custos, ou seja, sem fazer assinaturas de aplicativo, e até o ponto que a gente agora trouxe o EREC aí, que vai estar colocando a condição do Trello e vai dar uma gestão de tempo no projeto de adequação. Então, a gente está muito bem alinhado, e até com isso que você colocou aí, que foi brilhante, essa questão de colocar a parte de visões, de colocar a parte de restrição, porque é uma discussão que a gente precisa ter mesmo, e eu acho que toda vez que a gente tem esse tipo de discussão, a gente vai se posicionando melhor diante do mercado. Parabéns aí pela sua apresentação. Obrigado. Eu estou vendo aqui que já são 9h49. Hoje a gente está com uma audiência boa, né? E são 16 pessoas aqui participando. A gente está praticamente já com os números do laboratório preenchidos. Então, a gente propôs de ter 10 vagas para que a gente administrasse bem a comunicação, a interação do grupo. Então, praticamente a gente já tem os 10, eu acho que está faltando uma vaga ainda ser preenchida, e eu acho que na semana que vem a gente já deve estar fazendo uma reunião de alinhamento e de conexão, que eu tenho certeza que mesmo a gente, como as pessoas que se inscreveram, devem estar todo mundo muito ansioso, né, para o start do laboratório, né, do LGPD Labs, que eu acho que vai fazer uma diferença grande no dia a dia. E lembrando uma coisa que eu acho que você tem falado sempre também, Rosino, é a questão do compromisso, porque a agenda não vai estar relacionada com essa agenda de quinta-feira, que é uma agenda do grupo de discussão, mas ela é uma condição importante que eventualmente vai buscar em offline mais tempo das pessoas, né? Porque as pessoas vão ter que se dedicar um pouco mais, ou para estudar um pouco das leis, igual o Dante sempre tem colocado aí, que precisa de ver a condição das empresas. Aí a Eunice está ali falando que realmente está ansiosa. E é verdade, a gente precisa estar ansioso mesmo. E nós vamos ter que fazer uma dedicação, porque a gente vai estar estudando uma empresa que a gente já definiu, que é uma empresa de informática. Então, ela vai ter algumas leis que são requisitos para que ela tenha o que fazer. Depois a gente vai ter que fazer uma reunião de alinhamento para entender os processos dessa empresa, né? Que também ela já existe, ela já está bem detalhada. Provavelmente a gente não detalhou o suficiente, então a gente vai ter que aprender um pouco, mas é um negócio muito legal. A gente vai ter uma empresa certificada, às vezes não com a nota de 10, mas a versão 1 de uma adequação de empresas. Bom, então, também estou muito ansioso para a gente começar e ansioso para que a gente comece a estar fazendo a adequação. Eu acho que vai ter uma interação boa do grupo e a gente pode estar criando aí uma equipe virtual, mas que a gente consiga estar entregando trabalhos reais nas empresas, e aí vai facilitar todo mundo, até ter coragem de estar oferecendo esse produto com mais assertividade. Eu vou continuar falando aqui, porque eu vi que ninguém levantou a mão ainda, né? E parece que está todo mundo assim meio impressionado com as palavras que o Orozimbo acabou colocando, né? Porque ele colocou essas questões da visão, e é uma verdade. Às vezes a TI tem uma visão, o jurídico tem uma visão. A Eunice está falando que ela é tímida. Ainda bem que pelo menos está escrevendo aqui, né? Cristiane, você levantou a mão aí, mas é isso. A gente tem diversas visões e é bom que a gente faça as reuniões para que a gente vá alinhando e vai criando essas condições de falar a mesma língua, né? Porque nós somos profissionais distintos, mas a gente precisa, diante do cliente, estar muito harmonizado, muito convergente na fala. Fala aí, Cristiane. Então, obrigado, parabéns, Rosinho, pela exposição. Eu fiquei
Eu estava curiosa para a live de hoje, por causa do tema, e achei que você abordou, assim, foi sensacional, foi surpreendente, e os caminhos que você foi percorrendo, e achei, assim, sensacional. Parabéns, muito obrigada. E eu queria só mencionar alguns aspectos que você colocou, que são jurídicos, né? Não podia deixar de ser, que com relação às críticas, com relação ao consentimento, que algumas coisas eu achei assim, interessantes. Um profissional dizer um profissional que trabalha com proteção de dados dizer que a hipótese legal do consentimento não deveria nem existir, né? Então, isso é preocupante, né? Porque nós já falamos aqui que os dados são projeção da personalidade de uma pessoa e tal. Então, na verdade, quando você pensa que um terceiro vai utilizar informações pessoais, né, de uma pessoa, de um indivíduo, a primeira hipótese que você pensa para tornar isso legítimo é o consentimento daquela pessoa, né, do titular daquelas informações. E permitir a lei, permitir a realização de tratamento de dados apenas através de hipóteses que dispensam o consentimento seria algo muito difícil de se enquadrar num Estado democrático de direito, né? Seria uma intervenção muito forte no nível da esfera individual, né, de cada pessoa, porque a proteção de dados protege as liberdades, né? E a liberdade, quem garante, em princípio, quem garante a sua própria liberdade da melhor forma é a própria pessoa, né, em primeiro lugar. E segundo, as hipóteses elencadas na lei, elas foram sim trazidas do GDPR, mas lembrando que aqui a discussão sobre proteção de dados começou lá no final da década de 60, início da década de 70. Então, quando se chega a ter um elenco de hipóteses que permite o tratamento de dados pessoais, isso já está sendo experimentado e testado. Então, já se tem uma noção de que aquelas hipóteses são as situações da vida que exigiram que se permitisse o tratamento de dados de terceiros, né, independentemente do consentimento daqueles terceiros. Então, isso é exceção, né? Parte-se primeiro da própria pessoa. Eu autorizo que você utilize meus dados. É daí que começa tudo, né? Então, a gente não pode se deslocar muito do jurídico para poder pensar, né, o universo da proteção de dados pessoais. E a existência da ANPD, ela existe no Brasil porque o Brasil importou mesmo o modelo, né? Ele ele se inspirou no Regulamento Geral da União Europeia, mas importou esse modelo, o modelo de quê? Das regras centralizadas num diploma único, um diploma legislativo único, e a existência dessa autoridade de controle. É um modelo da União Europeia, mas isso não foi sempre assim, né? A autoridade ela não surgiu junto com a proteção de dados, né? Alguns países foram introduzindo e vendo que aquilo e foi se percebendo que fazia diferença, que conseguia se operacionalizar melhor, né, o regime da proteção de dados, o controle, a fiscalização, a própria difusão da cultura da proteção de dados, a homogeneização da interpretação e da aplicação, com a existência dessa autoridade de controle. Então, ela depois, em 2001, que ela se tornou obrigatória aliás, a diretiva, né, já de 94 já trouxe a autoridade, depois ela se tornou obrigatória na Convenção 108. Mas, mais uma vez, não foi algo que surgiu de cima para baixo, ao contrário, foi a legitimação dos pontos, através dos pontos positivos da introdução dessa autoridade de controle por alguns países, que fez com que ela virasse, que ela fizesse parte, a existência dela fizesse parte desse modelo europeu de proteção de dados, né? Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte, que as críticas, elas são muito importantes porque elas partem de uma visão sempre unilateral, né? Elas partem sempre da visão do crítico, da posição que ele está, com o que ele está sentindo, o que ele está sentindo naquele momento e tal, é a partir da visão dele, do que aquilo representa, impacta na vida dele, e que ele põe para fora. Então, isso é importante porque tem que ser levado em consideração para quem está
decidindo a regra que é geral, né? Para quem está definindo o que vai valer para todos. Então, é através de buscar as visões de cada um, né, de cada setor, que se chega, faz uma reflexão, mas aí a reflexão do regulador é uma reflexão mais ampla, porque ele tem que resolver a situação de uma forma geral e abrangente e que vai permitir a operacionalização daquele sistema, né? Mas considerando justamente essas críticas todas, algumas fundadas, outras infundadas, umas mais personalíssimas, né? Outras mais generalizadas, assim, mas é importante mesmo quando nos parece assim, um tanto desfocadas, né? Mas esse é o processo, né, pelo qual o direito vai sistematizando e positivando as regras que vão reger a nossa vida de uma forma geral. É isso. Obrigado, parabéns mais uma vez. Eu quero destacar os seus slides. Adorei seus slides. Maravilhosos. Nossa, assim, adorei. Viajei, assim. Era um alento, assim. Cada um que entrava, assim, adorei. Muito bom gosto. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Cris. Orozimbo, parabéns aí pelas exposições, realmente de cunho fantástico. Agradecemos muito aí, viu? Obrigado. O João levantou o braço, levantou. Você está mudo, Pedro. O João levantou a mão aí. Pode passar. Eu baixei a mão do João, mas ele pode abrir o microfone. Não sei se ele está conseguindo falar. Porque já fechou às 10 horas aqui. E aí... Só fazendo as últimas considerações, para a gente já concluir, né? Eu achei esse tema, essa pauta, bastante interessante, né? E abrilhantou mais com essas considerações que a Cristiane fez, porque boa parte de tudo isso que a gente discutiu, você trazer para a prática isso, quando você discute, né, com o gestor da empresa, você discute nos processos de adequação com as pessoas, isso sempre surge, né? Aquilo que a gente comentou de consentimento, né? A gente fala sobre as sanções administrativas, a gente fala da própria existência da NPD, né? Existem sempre os contrapontos, existem sempre aqueles que são contra. Então, a gente não foi a intenção de trazer, você fala isso, você fala aquilo, não. Então, essa pauta toda, né, elas são gerar pontos de reflexão para que você se prepare mais, você se argumente mais, né, quando você for falar com o gestor da empresa, nos seus processos de negociação, de adequação. Né? Porque você vai encontrar alguns contrapontos, você vai encontrar críticas, e muitas vezes críticas ferozes. Né? Pessoal, que ele fala que ele precisa fazer por alguma situação, ele precisa fazer adequação, mas se fosse da vontade dele, né, ele não faria isso nunca. Né? E ele vai colocar vários contrapontos, ele vai rejeitar vários aspectos daquilo que você vai falar. Então, tudo isso que a gente falou hoje, então fica como reflexão para você estudar, para você argumentar, e principalmente, a gente ganha muito, a gente cria muita argumentação, justamente debatendo, tá? É fazendo isso que a gente está fazendo hoje, tá? E em várias outras instâncias, tá? É debatendo, sabendo, compreendendo qual é a sua posição, né? Em que ambiente que você vive, né? O que você pretende, como que você vê a privacidade, né? E como que você pode tratar esse processo todo. Né? Então, essa coisa de debater privacidade é essencial, principalmente para aqueles, né, que estão envolvidos nos processos de adequação das empresas. Ok, Pedro, são as minhas considerações. Então tá. Eu vou parar a gravação aqui e vou fazer aquela foto, então, para compartilhar no grupo, tá? Então, parando a gravação.